Fala, família Palmeiras, mais um vídeo no canal. E olha só, vou direto ao ponto aqui, rapaziada. Eu estou cansado desse futebol feio praticado pelo Palmeiras. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês com relação ao jogo de ontem. E olha, eu vou direto ao ponto, bora lá ver a repercussão na mídia a respeito de mais um jogo frustrante do Palmeiras. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aqui, comenta algo aqui embaixo e é isso. Bora pro vídeo de hoje, avante palestra. Tem o Palmeiras. Ontem a partida disputada contra o Cerro, então temos aí o Palmeiras nos 3 primeiros jogos da Libertadores com o Abel. Então já são aí 6 participações. 100% de aproveitamento em 21, 22 e 25. Em 23 e 24, 66, 77. Agora em 2026, 55%. Uma vitória, 2 empates como o de ontem, Celso. É um empate ontem que fica muito amargo, né? Mas acho que esse empate, o torcedor palmeirense, até a própria comissão técnica, acho que imaginariam que ele chegaria. Acho que ontem o Palmeiras foi uma junção de 2 fatores. Um primeiro tempo até a metade, até a parada para reidratação, que o Palmeiras ficou tentando entender o Cerro Porteño. A gente vai lembrar, Ariel Holan, esse foi só o 6º jogo dele no comando técnico. Nenhuma vez ele tinha escalado ainda 3 zagueiros, era só um 4-2-3-1, um 4-4-2. O Abel já esperava isso, a gente falou e mostrou até a sonora do Abel na nossa live pré-jogo ontem aqui no canal do YouTube da ESPN, ele falando que já esperava a linha de 5. Esse lance é inacreditável, né, Bruno? Esse lance realmente é inacreditável. Eu acho que é a junção do outro fator. Falei 2 fatores. O Palmeiras tem feito gols e tem baixado. O outro fator é que, no Brasileirão, por exemplo, o Palmeiras tem um número de gols esperados de quase 12 e fez 23 gols. Ou seja, ele está acima das expectativas de gol. O Palmeiras é um time que talvez não tenha criado tanto quanto poderia com o elenco que tem, mas tem sido muito eficaz. Ontem, para além de fazer um gol e baixar, o Palmeiras, nas oportunidades que teve, não foi eficaz. E aí acaba escancarando um problema que a gente já vem falando há muito tempo, né? Do Palmeiras optar. E para mim, sim, é uma opção. Passa pelos jogadores, mas passa também pelo treinador. A ideia do Abel Ferreira é essa, baixar em algum momento. Ontem pagou o preço. Logo no comecinho, então, do segundo tempo, a gente já viu o crescimento aí do time do Cerro, até que veio essa bola. Tem um leve desvio ali, parece, no Murilo, e aí ela tira, parece que da mão do Carlos Miguel, ela ainda pega na trave, nas costas do goleiro e entra, Jailson. É muito azado o Carlos Miguel ali na jogada, mas o Arias também, meu compadre, o Arias. O Arias parou, o YouTube vai fazer a tabelinha rapidamente. Olha o Arias onde é que tá aqui, ó. Depois a gente pode mostrar depois na conversa, né, com mais calma, mas o Arias também ficou parado. E o YouTube, pô, quem conhece o futebol sul-americano sabe que o YouTube finaliza bem de fora da área, então ele automaticamente corta para canhota para tentar esse tipo de jogada. Então acho que ali também foi uma falha defensiva do Arias que estava no lance com ele. Depois o Palmeiras foi para cima e praticamente no último lance, uma jogada, um gol perdido do Murilo. Gol perdido, acho que na escala gols perdidos. Por conta do Alan também de ontem. Você coloca o do Alan é escala David de gols perdidos, esse aí é um gol perdido. É perdido, sim. É perdido. Tava sozinho, ainda mais o Murilo. Mas é uma grande defesa, tá? Reflexo puro. É futebol. Muito diretamente respondendo à tua pergunta, o futebol é isto mesmo. Podes dominar o jogo nos números, mas tens que ser eficiente. E foi o que nós não fomos. Fizemos um belo jogo, na minha opinião, na primeira parte, uma equipa que encurtou o campo, que fez marcações individuais a campo todo, que nos condicionou muito. Resultado negativo para nosotros. Claramente nosotros vinimos con la intención de sumar de 3, de ganar. Durante gran pasaje del partido creo que dominamos el partido, nos vamos con un empate que nos sabe a derrota realmente. Fizemos bom jogo em geral, tivemos chance, acho que é importante a gente concretizar essas chances que estamos criando para ter mais tranquilidade no jogo. Acho que é só questão de trabalho, a gente está num bom caminho, não
não estou preocupado por isso, porque a gente hoje jogou bem, criou bastante chance e vamos trabalhar na nossa eficácia para fechar os jogos da melhor maneira. E aí, acordou após o gol, o Palmeiras no segundo tempo contra o Cerro. Então, olha só, antes uma finalização, depois 8. Finalizações certas, 4 também depois do gol sofrido, 3 grandes chances, 11 ações na área rival, sofreu gols 27 da segunda etapa. O Vinícius Nicoletti está com a gente, esteve ontem lá no jogo, perguntou ali pro Abel, também da questão do gramado, que foi encolhido, encurtado ou estreitado, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. Abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Está repercutindo bastante aqui no Paraguai, em Assunção. Inclusive o Olímpia tirando sarro do Cerro Porteño, que é a torcida rival, que o campo ficou pequenininho, bem reduzido, mas na verdade o Cerro Porteño reduziu a largura do gramado de 68 para 64 metros. Tirou 4 metros, é a medida mínima permitida para jogos internacionais. O Palmeiras ficou revoltado, o Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva. Depois a gente conversou com a diretoria do Palmeiras, com o Anderson Barros. Ele também reclamou com a Conmebol, dizendo que a sensação era que o gramado, que o campo era menor ainda. Por isso pediu para o gramado ser medido se realmente tinha 64 metros. Mas não tem muito o que fazer, não tem o que reclamar nesse sentido, porque é a medida mínima do gramado. Mas o Palmeiras entende que faltou ética para o Cerro Porteño diminuir o gramado. O técnico do Cerro, o Ariel Holan, argentino, que já comandou o Santos, desconversou sobre essa situação. Disse que não, isso não influenciou no jogo. Mas por que eles reduziram o campo exatamente no jogo contra o Palmeiras? Foi a primeira vez, isso nunca tinha acontecido, nem no jogo passado de Libertadores que teve contra o Júnior Barranquilla aconteceu. Então foi exclusivamente, foi uma artimanha para o jogo contra o Palmeiras. O Ariel Holan sabe que o Palmeiras tem jogadores rápidos pelas pontas, o Alan de um lado, Arias do outro, tentou aí reduzir o gramado para atrapalhar o time alviverde e sair com um bom resultado. O Cerro Porteño vinha de 6 derrotas consecutivas para o Palmeiras, 2022, 23 e 25, e claro, um ponto era interessante para a equipe paraguaia nessa briga pela classificação à próxima fase. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa situação e também o treinador do Cerro Porteño, o Ariel Holan, que já trabalhou no futebol brasileiro. Primeira vez em minha vida que vi algo assim, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas tienes que perguntar a Conmebol. ¿Pero eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto? ¿Sabes en qué século estamos? No tengo más nada para te decir. Y con respecto, el reglamento es claro, la cancha, la medida mínima a lo largo y a lo ancho de América de todos los que participan en este torneazo que es la Libertadores es 100 por 64. La cancha hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Así que creo que eso es aleatorio, no es determinante para el juego, ¿no? Essa artimanha do adversário prejudicou o Palmeiras de certa maneira? Não vou dizer que prejudicou nem que prejudicou, porque nós tivemos as oportunidades para fazer gol e não fizemos. Isso cabe-vos a vocês falar. Promoção de futebol é aquele que vocês e quem organiza quiser. O resto, vou continuar a focar-me naquilo que eu controlo, porque quando eu foco naquilo que eu controlo, eu sou muito bom a focar-me naquilo que eu controlo. Quando eu não me foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo e essa não é a minha função. Tá aí, Bruno, então essa é a discussão. Será que prejudicou o Palmeiras? Será que o Palmeiras poderia ter mais chance com 4 metros a mais? A questão é que a equipe alviverde reclamou demais dessa situação. Abel Ferreira também falou na entrevista coletiva que não pode dar opinião sobre a Conmebol. Na primeira rodada da Libertadores, ele induziu que o VAR não tinha entrado em ação na final da Libertadores do ano passado, e ele foi advertido pela Conmebol por essa situação. E a outra reclamação do técnico em relação ao calendário. Ele foi perguntado se a eficiência era o principal problema do Palmeiras nessa temporada. Ele disse que não, era o calendário
a falta de descanso, esse desgaste que o Palmeiras vem tendo. Mas aí uma curiosidade, ele foi mexer na equipe aos 34 minutos do segundo tempo, depois que o Cerro Porteño marcou o gol de empate. Então essa é a situação e a discussão que fica. Será que o campo reduzido atrapalhou o Palmeiras, Bruno? Então, porque olha só, o Palmeiras nos 3 primeiros jogos de Libertadores com o Abel. Então ele conseguiu vencer as 3 primeiras partidas em 21, em 22 e também em 25. O aproveitamento dessa temporada, nessa sequência, é o pior. 55% com 1 vitória e 2 empates. Faltou, na minha opinião, fazermos o golo. Tivemos oportunidades suficientes, mesmo com um campo curto, um campo muito estreito, com pouco espaço, com muitas marcações individuais. Acho que fizemos uma primeira parte com muita dinâmica, mas infelizmente não conseguimos, sobretudo em 2 oportunidades muito grandes, que foi o Murilo e o Alá, uma na primeira, outra na segunda, poder fazer o segundo golo para ganhar. Infelizmente não conseguimos. Quando o futebol for matemática, 2 mais 2 for 4 no futebol, o futebol deixa de ter graça. Por isso é que o Cerro Porteño hoje aqui conseguiu empatar, porque o futebol é mesmo isto, é imprevisível. Chute fora da área, bote no poste, bate no meu goleiro e entra. Explicações para isto não tenho, é futebol, vamos seguir trabalhando e próximo jogo temos mais, não tenho muito mais nada a dizer. Vinícius, a gente está discutindo aqui exatamente o posicionamento do Arias e o Celso pode mostrar para a gente já. Os gols perdidos, né, do Alan, que é indiscutível, do Murilo. Mas o que deixou o Abel bravo mesmo foi a ineficiência e o gramado, hein Vinícius? Bruno, o gramado é a grande discussão aqui, mas um detalhe, o Palmeiras reclamou disso antes do jogo começar. O Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol do Palmeiras, foi lá reclamar com a Conmebol e a Conmebol disse, está na medida mínima, 64 metros, então não tem o que fazer, não tem o que reclamar, e a reclamação do Palmeiras passa a ser ética, questão de princípio, como disse o Anderson Barros, estava muito irritado ao final do jogo, sentindo que isso atrapalhou o time do Palmeiras. O Cerro veio fechadinho, armou o esquema com 5 zagueiros, os 2 laterais não saíam muito, veio para tentar aí buscar um ponto contra o Palmeiras, tinha uma sequência de 6 derrotas consecutivas no Palmeiras, 2022, 2023 e também no ano passado. O Palmeiras nunca perdeu para o Cerro Porteño aqui em Assunção. Tinha também 5 desfalques para esse confronto. O Iturbo, que é titular, começou no banco de reservas, está voltando de contusão. Então a imprensa paraguaia tratava que se o Cerro conseguisse uma vitória contra o Palmeiras seria épico, seria uma vitória histórica. O Cerro entrou em campo para buscar um pontinho. E aí teve essa artimanha, esse esquema de diminuir o gramado, só foi para o jogo contra o Palmeiras. Na partida contra o Júnior Barranquilla, que o Cerro venceu por 1-0 aqui em Assunção, não teve o campo reduzido. Mas contra o Palmeiras foi uma estratégia, foi uma artimanha do time paraguaio e deu certo por conta do resultado. Aí o Palmeiras teve chance para vencer a partida, mas acabou empatando, vai levar esse amargo 1 ponto para São Paulo. Aliás, já está em São Paulo e treina na parte da tarde nesta quinta-feira. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira, que não gostou nada dessa situação, né? Ele tem jogadores rápidos pela ponta e o Cerro diminuiu o campo em 4 metros. 2 metros para cada lado, viu, Bruno? Vamos acompanhar o que falou Abel Ferreira e também o Ariel Holan, técnico do Cerro, que desconversou sobre essa história. Primeira vez em minha vida que vi algo assim, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas tienes que perguntar a Conmebol. ¿Pero eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto? ¿Sabes en qué século estamos? No tengo más nada para te decir. Y con respecto, el reglamento es claro, la cancha, la medida mínima a lo largo y a lo ancho de América, de todos los que participan en este torneazo, que es la Libertadores, es 100 por 64. La cancha hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Así que creo que eso es aleatorio, no es determinante para el juego, ¿no? Essa artimanha do adversário prejudicou o Palmeiras de certa maneira? Não vou dizer que prejudicou nem que prejudicou, porque nós tivemos as oportunidades para fazer gol e não fizemos. Isso cabe-vos a vocês falar. Promoção de futebol é aquele que vocês e quem organiza quiser. O resto
Vou continuar a focar-me naquilo que eu controlo, porque quando eu foco naquilo que eu controlo, eu sou muito bom a focar-me naquilo que eu controlo. Quando eu não me foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo e essa não é a minha função. Essa declaração do Abel, porque na primeira rodada da Libertadores teve o pênalti para o Júnior Barranquilla, ele insinuou que o VAR não tinha entrado em campo, não atuou na final da Libertadores contra o Flamengo, então ele foi advertido pela Conmebol, só foi uma advertência, por isso ele disse, não posso nem falar, nem dar minha opinião mais, também estava revoltado o técnico Abel Ferreira sobre essa situação. A impressão da comissão técnica, Bruno e amigos, é que o campo estava menor que 64, por isso o Palmeiras ficou revoltado, mas vale essa discussão aí, será que atrapalhou o Palmeiras? Será que vale essa estratégia, vale essa artimanha para tentar vencer o adversário? Tem aquela história, né? 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, 64 metros no estádio do Cerro é um pouquinho menor. É muito curto, é muito curto, é muito tempo, é muito curto. Piada horrível. Uma piadoca, eu entendi, concordo. Piadoca foi ruim, cara. Não, eu gostei. Tudo riu. Por dentro eu ri. Mentira! Por dentro eu ri. Mentiroso, cara. Bom, vamos lá. Mas estratégias. Isso aí. E o Vinícius ontem ele brigou com... Ele correu o risco. Pode aumentar o campo no Allianz. Vinícius? O Abel tava bravo, já tinha respondido e o Vinícius ficou lá cutucando. Hora curta. E aí, o que vocês acham? O Abel tem motivo, não tem motivo? Atrapalhou o Palmeiras ou não? Atrapalha, né? Geralmente por conta dos pontos, mas eu achei genial, pô. Se tem Genial? É genial, porque se tem margem, sim, não tem as medidas lá, não há uma metragem, não há uma metragem fixa. Aí tem uma margem que você pode aumentar ou diminuir. O seu, como de quem viu muito Tropa de Elite, tudo dentro da legalidade. É mentira, Viola. Dentro da legalidade, Se você tem o mínimo máximo, o Cerro Porteño foi lá e diminuiu para atrapalhar. Da mesma forma que a gente viu na Copa América. Na Copa América lá nos Estados Unidos, lembra que os campos eram reduzidos e tal? A gente tava, todo mundo aqui, a gente reclamando pra caramba, por conta principalmente dos pontas, né? Isso. E aí o futebol do Alan, o Arias também, que joga um pouco mais aberto, eles acabam tendo menos espaço pra ter ali a lateral como proteção pra fazer as jogadas individuais. O que não pode, isso foi mais curto, como o Vinícius aí falou não. que tem. Sim, aí não pode. Se tiver o mínimo, aí se não tiver dentro do mínimo, aí tá errado. É como, sabe qual que é a reclamação, choradeira, que dá uma baita de uma confusão? A do gramado sintético. Perfeito. Pode ou não pode? Tá na regra ou não tá? É permitido ou não é? Se tá na regra, tá na regra. Pode, ué. Eu acho Se que não pode, não pode. É muito cômodo pro Palmeiras reclamar do gramado menor, sendo que o Palmeiras criou as oportunidades suficientes para ganhar o jogo, não ganhou. Porque o Abel ficou bravo, mas aí ele mesmo respondeu, que é o seguinte, ele não pode nem usar como argumento porque o Palmeiras teve chances e não fez. E outra coisa... Ele falou 3 vezes, né? Ele voltou tudo bem, então. Ele usa isso. Ele falou 3 vezes. Ele ficou falando sem parar, mas ele mesmo, em uma resposta, fala o seguinte: ele não pode reclamar. Porque o Palmeiras teve chance e outra, até saiu na frente. Então, teoricamente, seria até mais fácil você segurar o resultado. Eu acho que o ponto é exatamente esse, Bruno. Você termina o jogo, pega a fita métrica, passa lá no campo. Tá 64% e tanto? Ia ser engraçado. Acabou. Não, é isso. Tá lá. Você não tem que falar um pio. O Palmeiras não tem que falar um A respeito do gramado. Se estiver na medida mínima, está dentro da legalidade, então segue o jogo. O Palmeiras, agora, a próxima vez que for enfrentar o Cerro Porteño, vai pensar nisso e talvez até desenvolver o treino em campo reduzido. Você pode ter certeza que o Cerro foi mais preparado para se defender em campo reduzido, porque ele sabia já que faria exatamente isso. Agora, você pode questionar a regra, e aí a gente vai entrar num debate um pouco maior em relação a Conmebol não ter uma medida padrão de campos, porque aí você deixa o campeonato mais igual. Porque, obviamente, o Palmeiras foi pego de surpresa, isso está muito claro, pelo campo ontem, que eles nem fizeram questão de esconder. Porque, assim, a imagem está muito clara. Existiu uma marca e essa... Não, eles poderiam ter feito um trabalhinho melhor, né? Pintado ali um pouquinho de verde por cima e tal, pra enganar. Nem isso eles se deram um trabalho. Teve uma vez, o Celso, faz tempo, mas o próprio Palmeiras fez isso. Se eu não me engano, o técnico era o Emerson Leão. Então a gente já tá falando de coisa de mais de 20 anos. Mas eu acho que foi até o contrário. Foi até deixar o máximo possível mais largo, isso na época no Parque Antártico. O próximo ponto, cabe ao Palmeiras, quando o Cerro Porteño vier pra cá, aumentar o campo. Por que não? Aumenta. Deixa ele na medida máxima. Aí eu queria pegar a análise do jogo e que você desenhasse pra gente, porque também tem o seguinte. Bom, vamos ver o que o Abel falou na parada técnica. Importante. E aí, em cima disso, o Celso analisa aí mais sobre o jogo. Vamos ver.
Primeira vez em minha vida que vi algo assim, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas tienes que perguntar a Conmebol. ¿Pero eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto? Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. Tem que ser o Alá e o Arias a romper. Está bem? Tem que ser o Arias e o Alá a romper. Vamos. Fazer isto, vamos. Precisamos de fazer isso, vamos. Porque eles estão na marcação individual. Aí foi ainda no primeiro tempo, tava 0-0. Foi no primeiro tempo. Eu tô com análise aqui, destacar duas coisas sobre essa parada para hidratação. Eu sou um pouco contra o futebol com 4 tempos, mas se tem algo que de positivo, né, desse novo futebol com a parada para hidratação, é ouvir o que os técnicos pensam e o que eles enxergam, porque muitas vezes se fala que o futebol é aleatório. Eu acho que isso tira um pouco a aleatoriedade do futebol. Vamos lá para o minuto 17, exatamente o minuto 17, um pouco antes da parada para hidratação, a gente ouve primeiro o Abel falando sobre Arias e Alan fazerem, né, o movimento de romper, ou seja, atacar as costas da última linha, e a gente também vai ouvir depois o Vitor Castanheira falando sobre a marcação individual, e aqui fica muito claro, era uma jogada que parte do campo de defesa do Palmeiras, uma falta, e a primeira pessoa que eu quero chamar a atenção de vocês é pra cá. Exatamente aqui, o Alan, as costas de um dos homens responsáveis ali pela segunda linha, era um 5-3-2 que se armava em muitos momentos a equipe do Cerro Porteño. E ele tem essa preocupação com o Alan às costas, ele já aponta para quem está na defesa, e vocês vão ver também como há preocupação aqui com o Giai. Essa jogada ela vai se desenvolver e eu quero chamar a atenção primeiro para o Gustavo Gomes aqui embaixo, como ele pede para essa bola acelerar rápido no Giai, que nesse momento está aberto, porque marcação em dúvida significa marcação mal feita. O jogador do Cerro estava preocupado com o Alan às costas e com o Giai, e na sequência a gente vê também o Marlon preocupado com que essa bola chegue rápido. Esse é um dos problemas do Palmeiras de outras temporadas, acho que nessa temporada tem desenrolado um pouco mais. A estrutura base da saída do Palmeiras, a gente vai fazer aqui, né? O 3+1, normalmente é isso, o Marlon alinhado ou próximo ali aos zagueiros com o Marlon, com o Andreas logo à frente oferecendo essa sustentação, e aqui a gente vai entender o encaixe individual. Por quê? Logo que o Alan baixa um pouquinho mais para jogar, ele até dando uma quebradinha de pescoço para se preocupar com o lateral esquerdo, que nesse momento joga um pouco mais por dentro porque ele é atraído por essa marcação individual do Alan, e isso obviamente possibilita com que esse jogador do Cerro marque única e exclusivamente o Giai. Aqui ficou muito claro que existia esse encaixe já, e a gente vai ver como isso é importante na hora do gol. Nesse momento, a estrutura que a gente falava aqui, né, do Palmeiras em construção, os 3 homens bem alinhados aqui, o André sendo esse homem às costas, e o Palmeiras, por alguns momentos do jogo, e não só desse jogo, mas de outros, busca essa diagonal longa exatamente porque é a possibilidade de você deixar o seu ponta em uma situação favorável de 1 contra 1, que em vários momentos, obviamente, quando você consegue vencer esse duelo individual contra essa marcação por encaixe, você vai ter sucesso. Esse primeiro lance é só pra gente mostrar os encaixes. O lance do gol, ele parte exatamente disso, que primeiro a gente vai ver a mesma saída, os 3 homens aqui atrás, com o Andreas um pouco à frente, recebendo essa bola, né, fazendo menção de receber essa bola no espaço entre a linha de meio campo e a linha de ataque. E a primeira coisa que chama a atenção é como o Sosa, nesse momento, é quem vai baixar para receber. E olha como ele já consegue, Bruno, Jailson e amigos, alguma distância aqui do lateral direito, que era o encaixe dele, da mesma forma que acontece do outro lado com o Alan. Ele recebe, carimbo, o Palmeiras consegue vencer essa primeira pressão. Nesse momento, a gente vai ver a bola de novo rodando, agora com um pouco mais de velocidade, o passe que pula o jogador que está imediatamente ao lado aqui do Marlon. Isso não é tão, vamos dizer, eficaz nesse momento, mas você acelerar essa bola é importante para fazer a defesa balançar, e aqui sim o Alan vai receber a bola exatamente contra o mesmo jogador que fazia a pressão, o Chaparro, que era o homem responsável por ele, e isso é muito importante quando você está enfrentando uma marcação de 1 para 1. Olha como ele vence esse duelo, leva. E isso acaba gerando um efeito cascata. Você aí vai acelera. ver todos os jogadores correndo na subida, olha como todo mundo imediatamente já passa a correr na subida, porque você venceu esse primeiro duelo, e aí sim a gente vai ver o Alan trabalhando com o Marlon, que tem a possibilidade de evoluir justamente por conta
que ele vence porque o Alan vence o duelo. E aqui, lógico, a gente vai ter que destacar o passe impecável do Marlon, mas como o fato do Marlon se apresentar e receber um pouco mais à frente, ele atrai os olhares de absolutamente todos os jogadores que estão na imagem, o que abre espaço para que o Alan possa romper, como o Abel pediu. Eu quero que o Alan rompa, eu quero que o Aras faça esse movimento de atacar as costas da última linha. O passe é perfeito. O Alan agora, por estar com a bola, obviamente atrai os olhares. Ele busca o passe em quem rompe, no que é justamente o Aras, que faz o gol do Palmeiras. A estratégia funcionou muito bem. A estratégia, pelo menos no primeiro tempo, funcionou muito bem. Era essa e o Palmeiras conseguiu executar. O que a gente pode usar de debate mais pra frente é por que não insistir em algo que deu certo contra um time que é um time absolutamente frágil. Nos últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras tem baixado e esperado demais os seus adversários. Bom, família, vamos lá. Vamos falar aí a respeito... Olha, eu não vou me ater a comentar especificamente sobre o jogo de ontem do Palmeiras, mas eu quero comentar a respeito do Palmeiras dessa temporada. Tá? Então, assim, acho que o Palmeiras que nós vemos em 2026... é um Palmeiras que não me dá confiança de que será diferente do que nós vimos em 2024 e 2025. Eu acho que a história de Abel Ferreira no Palmeiras a gente pode separar em dois momentos. Abel Ferreira de 2020 a 2024 e Abel Ferreira de 2024 em diante. Após o título do Campeonato Brasileiro de 2023, com aquela arrancada heróica, carregado pelo Endrick, e ali a gente já tinha tido algumas situações bem complicadas enquanto torcedor. Dali em diante, cara, dali pra frente foi só pra trás, né? Eu acho que a gente precisa ser muito realista ao dizer isso. Eu não sou pró-Abel, contra Abel, não sou de ficar discutindo isso em estádios. Eu sou um cara que preciso pensar naquilo que é melhor pro Palmeiras. Abel é o maior técnico da história do Palmeiras? Sim, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Lucas, você está colocando isso em xeque por conta de um empate, ainda que o time tenha 12 jogos de vencibilidade? Não estou colocando isso em xeque por conta do empate, e sim por conta do futebol apresentado ao longo dos últimos 3 anos. O que eu falo aqui agora para vocês é, de certa forma, uma indignação com um time que é talvez o mais caro do Brasil, ou o segundo mais caro do Brasil, e que não desempenha como tal. É um time que não tem estilo de jogo, um time taticamente horrível, um time que não cria chances, e a gente mostrou aí ao longo da semana para vocês um índice lá que mostra que o Palmeiras é o 19º em chances criadas. Beleza, é efetivo. Beleza, é líder do Campeonato Brasileiro. E o problema do Palmeiras, para mim, não é os jogos tranquilos, não é o início de campeonato, não é a fase de grupos da Libertadores. Rapaziada, é fato que o Palmeiras vai se classificar. Agora, o problema para mim é na hora do vamos ver. É um time que desde 2024 é um time covarde, é um time que tem medo de jogar, é um time que joga feio e é um time que em jogos grandes não consegue os seus resultados. Então, isso sim me preocupa. Isso sim me liga a um alerta do que será o ano de 2026 do Palmeiras. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que será desse ano. Vocês estão confortáveis? Vocês confiam aí no Abel? O Abel tem um plano ou o Abel não tem mais plano nenhum? Porque para mim, assim, como eu comentei, Abel, maior da história do Palmeiras, de 2020 a 2024. Pô, absurdo de treinador. 2024 para frente foi só para trás. A gente vem colecionando fracassos aí. A gente sempre vai passando pano para uma série de situações vergonhosas. Então, assim, posso falar uma coisa que achei ruim ontem? O jogo foi horrível. O jogo, dormi no jogo, rapaziada. Eu dormi no jogo porque não se tem mais prazer de ver o Palmeiras de Abel Ferreira. É horrível, é horrível. Um empate ontem. O Palmeiras não sofreu diante do Cerro. Foi um gol achado, foi uma sorte para eles ou uma infelicidade para nós. A bola bate na trave, volta nas costas do Carlos Miguel e entra. Então, assim, beleza, acontece. Agora, rapaziada, não é possível que vocês não concordem que o jogo do Palmeiras é um jogo perigoso para as fases importantes da temporada. Não é possível que vocês estejam confortáveis com isso, porque eu, como torcedor do Palmeiras, eu não torço para Leila Pereira, não torço para Abel Ferreira, eu torço pelo Palmeiras. Então eu torço naquilo que é melhor para o Palmeiras. A gente vê o Palmeiras apresentando um futebol feio há 3 temporadas e um futebol que nos momentos de decisões não aparece.
Em contrapartida, a gente vê os nossos rivais trocando o treinador todo ano e ganhando título, porque o time é bom, só precisa ter um cara que faça o básico. Então, por exemplo, um mês Leonardo Jardim deu jeito no Flamengo, um mês Arthur Jorge deu jeito no Cruzeiro. Vai ficar 5 anos igual a Abel? Talvez não fique, mas e daí? Tá jogando bola agora, demite, vem outro, o time é bom, sabe? O time tem condições de jogar. Enquanto o Abel tá no Palmeiras, já passou pelo Flamengo, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Rogério Ceni, Leonardo Jardim, Tite, Felipe Luiz, e olha só, quase todos foram campeões, se não todos, tá? Pelo menos algum título levaram. Vitor Pereira, cara, foram muitos treinadores, foram uns 8 treinadores aí no Flamengo, enquanto o Abel era técnico do Palmeiras. E o Flamengo é mais vencedor. Por quê? Porque o time é bom. O segredo não é só o treinador, o segredo é o time. Agora, se o treinador não favorece o time, pega o melhor jogador, que é o John Arias, coloca para marcar a lateral, aí você pega o lateral, coloca para atacar, você pega o Flaco Lopes, põe ele para jogar de ponta esquerda, aí você põe o Maurício, que é meia, para jogar de centroavante, aí realmente não tem coisa. O Kelvin, que é lateral direito, para jogar de lateral esquerdo, o Giai, que deveria ser ponta do banco e joga de... Não tem como o time render dessa forma, rapaziada, isso é fato. Então, assim, eu acho que pra mim, não sei, eu tenho desconfiança do que pode ser essa temporada do Palmeiras em 2026. Eu tenho medo de que a gente chegue nos momentos de decisões e o time não vá pra frente. Em 2024, a gente colecionou fracassos aí, porque a gente foi covarde jogando fora de casa o primeiro jogo da Copa do Brasil diante do Flamengo. Fomos covardes jogando fora de casa o primeiro jogo da Libertadores diante do Botafogo. Pum, eliminado nos 2. Aí depois do jogo de volta tava lá os trouxa, eu lá no estádio, o Palmeiras é o time da virada. Só que aí depois do fracasso, toma. Aí final do Brasileiro de 2024 perdemos também, porque tomamos uma sacolada, acho que 3-1 do Botafogo em casa, sendo que o Palmeiras podia alcançar ainda o título. Beleza, normalizamos a situação. 2025 começou perdendo o Campeonato Paulista para o maior rival, perdendo a Copa do Brasil para o maior rival também, normalizaram os dois. Aí normalizaram a final de Copa Libertadores da América sem dar um chute no gol. E normalizaram um Campeonato Brasileiro que nós entregamos. Saiu a entrevista lá da Globo, a gente não vai mais gastar energia com esse campeonato. O Palmeiras estava 3 pontos na frente, faltando 6 rodadas, rapaziada. Nós entregamos o Campeonato Brasileiro. Então, assim, me preocupa o que será esse ano. Sendo bem sincero, tô desabafando aqui pra vocês. Esse ano é um ano difícil, mas vamos lá, falar da Copa Libertadores da América. Se vocês querem levar em consideração o que aconteceu especificamente ontem, vamos lá, o Palmeiras vai se classificar, isso é fato. Faltam 3 partidas ainda, o Palmeiras está em segundo lugar com 5 pontos, a composição do grupo está da seguinte forma: Sporting Cristal em primeiro lugar com 6 pontos, Palmeiras em segundo lugar com 5 pontos, Cerro com 4 pontos e Júnior Barranquilla com apenas 1 ponto. Palmeiras, então, segundo lugar no campeonato, faltam 3 jogos, 2 deles em casa, conseguiremos a vitória, conseguiremos avançar, e aí, meus amigos, a gente volta aqui para, enfim, se iludir que vamos ser tetra da América, sendo que, a probabilidade disso acontecer com esse futebol apresentado, ela não é tão grande. Mas é isso, família. Amanhã a gente volta com mais informações do Palmeiras. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, comenta também, mas é isso aí. Tamo junto, amanhã tamo de volta. Grande abraço.